Olá, meus queridos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Inscreva-se no canal. Você é inscrito no canal, você pode receber as nossas notificações. São muitas pessoas que assistem os vídeos, mas não são todas inscritas, certo? Inscreva-se no canal. Hoje nós vamos trazer um tema muito difícil, aqui, mas acreditamos que vamos trazer uma boa hermenêutica, uma boa exegese sobre o assunto e com certeza ele vai ficar bastante claro. A pergunta que muitos fazem, eu já vi pessoas perguntarem isso: quem é e como é Deus? Já vi até pessoas dizer: pastor, ninguém nunca viu a Deus, como é que vai saber como ele é? Bem, então vamos tentar trazer uma luz para este assunto, mas de uma forma responsável, com uma boa exegese, uma boa hermenêutica, para que possamos deixar você bem esclarecido sobre isso. Vou passar a próxima tela para você entender aonde vamos chegar. Bem, eu trouxe aí um quadro e esses quadros, a maioria deles foram desenhados e pintados na Idade Média. E claro que havia uma grande e boa intenção de demonstrar quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é Deus Espírito Santo. E você vê aí um velhinho de barbas brancas, Vê aí um jovem mais novo, cabelos pretos e uma pomba que com certeza o pintor quis expressar o seguinte: é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a pergunta é: será que Deus deseja ou quer ser representado por esse tipo de figuras? Então, se você quer entender isso com mais propriedade, venha comigo, fique comigo nesse vídeo até o final e você vai sair totalmente esclarecido. Eu não tenho dúvida disso, certo? Como é Deus? As pessoas têm ânsia de saber isso. Então, para isso, nós vamos para textos bíblicos para que você possa entender. Bem, o primeiro texto que eu trago para você é Gênesis 1, 26 a 27. Então disse-lhe Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E você lendo esse texto, você vai dizer assim: não, então tudo bem, Deus fez o homem parecido com ele. Qual é o problema de se fazer uma imagem, pintar uma imagem? Esse aqui é Deus. Então, um pouquinho de calma, Vamos aos originais bíblicos para que a gente possa entender melhor a palavra de Deus. Quando você vê aí, quando você um dia lê no hebraico, você ouve alguém explicando diretamente do hebraico, da língua hebraica, a Bíblia foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego, então você vai ter um pouquinho mais de compreensão. Mas vamos aqui. Preste bem atenção nesse verbo façamos. Este verbo, ele está no plural, é o verbo fazer, claro, do hebraico, mas está no plural. E esse plural não pode ser a respeito de vários deuses, porque os judeus, eles não acreditavam que tivesse muitos deuses. Ele acreditava num só Deus. Muito embora esse Deus fosse Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso se criou a doutrina da Trindade. Não tem a palavra Trindade na Bíblia, mas ela foi criada por causa dos textos bíblicos, certo? Então façamos, aí é um plural. É como se dissesse assim: o Pai, o Filho e o Espírito Santo se juntaram e disseram: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E aí você pode dizer: tudo bem, pastor, então com certeza Deus fez parecido com ele. Se ele está dizendo que é nossa imagem e nossa semelhança, então ele fez parecido com ele. Tenha calma, vamos com bastante calma
analisar o texto sagrado. Eu quero trazer alguns nomes de teólogos, e eu quero, já antes de citar o nome desses teólogos, dizer para você, eu tenho uma frase que fui eu mesmo que criei, que é um conceito meu. Nunca coloque o teólogo acima da Bíblia e sempre coloque a Bíblia acima do teólogo. Nunca coloque o teólogo acima da Bíblia. A Bíblia está sempre acima do teólogo. Eu trouxe aqui alguns nomes, eu poderia trazer, eu tenho vários livros desses teólogos. Eu poderia trazer aqui mais de 20 ou 30 nomes de teólogos antigos e modernos, né? Mas eu trouxe apenas esses: Irineu e Tertuliano, Clemente de Alexandria e Orígenes, Agostinho de Hipona e Belarmino, Lutero e Calvino, isso dos teólogos que foram pais da igreja, e depois os teólogos mais atuais como Wayne Grudem, Luiz Saião, que já é bem conhecido aqui no Brasil, John Piper, John Stott, Norman Geisler, e assim tantos outros, né, que eu poderia trazer e citá-los. Se você for ler a opinião desses teólogos, por exemplo, Irineu e Tertuliano tinham uma opinião a respeito dessa imagem e semelhança, Clemente de Alexandria e Orígenes já tinha outra opinião, Agostinho de Hipona já tecia outros comentários, Belarmino também, Lutero e Calvino tinham divergências sobre isso. Aí se você for ler Wayne Grudem, Luiz Saião, John Piper, John Stott e Norman Geisler, tem algumas concordâncias e algumas discordâncias, mas todos eles vão dizer para você que aquilo que Deus está falando em Gênesis 1, 26 a 27, imagem e semelhança, não significa que Deus estava ali expressando a imagem dele no homem, ou seja, que o homem era, vamos dizer assim, a fisionomia de Deus. Esses teólogos falam com toda propriedade que não era bem assim. Então vamos nós seguir aquele raciocínio que eu tenho, né? E muitas pessoas têm gostado e têm seguido, e a gente não coloca a Bíblia abaixo do teólogo, ou o teólogo acima da Bíblia. A Bíblia sempre está acima do teólogo. Certo? Então vamos nós. Para deixar mais clara a situação, eu trouxe para você aí o mesmo texto, Gênesis 1, 26 a 27, agora na língua hebraica, língua original, né? A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, então eu estou trazendo agora dessa forma para você. Observe aqui, eu coloquei uma tela para ficar mais fácil para você, está aqui o texto. Veja que o hebraico ele é da direita para a esquerda, que se lê, e eu grifei aqui, coloquei em vermelho a palavra imagem e a palavra semelhança. Imagem, Tselen, semelhança, Demut. E então, eu, quando leio ou quando qualquer um exegeta lê no original, percebe que, no original da Bíblia, e em momento algum Deus quis dizer para a humanidade que estava fazendo no homem uma figura parecida com a figura dele. Por que isso? Será que eu posso explicar isso para você? Sim, claro. Naquele momento estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus não tinha vindo ainda, não tinha se tornado homem. Todos três eram espírito. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É claro que Deus estava falando da característica de pureza do homem, porque Adão foi feito puro, sim, depois se corrompeu. Mas ele estava falando de uma obra-prima, a coroa da criação, vamos dizer assim, que é o homem em relação aos demais seres criados. Deu para você entender? Então, vamos em frente. Uma coisa que nos ajuda muito a entender quem é Deus e como Ele é preciso você se aprofundar mesmo muito na Bíblia. Por isso eu coloquei aqui um comentário dizendo assim: essa é uma das perguntas mais difíceis de se responder na Bíblia inteira. Como pode um ser infinito
incorpóreo, que está além de sua criação, possui imagem. Para que a gente possa entender sobre quem o Gênesis 1, 26 a 27 está e quem está falando, vamos ver como esses versos eram entendidos na época dos apóstolos, com a ajuda do Targum Neofte, uma tradução para o aramaico. Então, quando eu leio as epístolas de Paulo, eu percebo que Paulo entendeu perfeitamente o Gênesis 1, 26 a 27. O Targum, ele diz assim: e o Senhor disse, façamos o homem em nossa semelhança, similar, ou seja, um similar, né, a nós mesmos. E a palavra do Senhor criou o homem em sua própria semelhança. Targum Neofte, Gênesis 1, 26 a 27. Quando nós estudamos as tradições judaicas, a tradição judaica nos dá uma boa ajuda. Dentro da tradição judaica, encontramos uma teologia muito interessante que afirma que Deus criou Adão à imagem e semelhança do Adão celestial. O primogênito de toda a criação, a imagem espiritual de Deus. As traduções para o aramaico da época de Jesus e dos apóstolos mostram que era de aceitação comum a doutrina do primeiro e do segundo Adão. Ou seja, naquela tradição em que os apóstolos tiveram acesso, mostrava-se que se aceitava que havia o primeiro Adão e o segundo ou último Adão. Paulo chama uma das suas cartas de último Adão. O que significa isso? Vamos colocar esse entendimento dentro dos textos. Estava ali a Trindade Santa, todos três Espírito, e formaram um homem do pó da terra, e aquele é o primeiro Adão. Mas se você avançar um pouquinho mais e for para Gênesis capítulo 3, verso 15, eu não coloquei o versículo aí na tela, você pode procurar na sua Bíblia, lá mostra que Deus, lá em Gênesis 3 e 15, Deus diz que da semente da mulher nasceria aquele que seria realmente contra a serpente ia pisgar, morder o calcanhar dele, mas ele ia esmagar, ele ia bater na cabeça da serpente, esmagar a cabeça da serpente. Bem, o que este texto quer dizer? Deus tinha um projeto já, que havia o último Adão, né? Ele ia criar a humanidade ia se corromper através desse primeiro Adão. Deus já sabia de tudo isso, ele é onisciente, claro, ele já sabia. Então, mas tinha um projeto que o segundo Adão, que é o celestial, viria resgatar a humanidade, seu pecado, aqueles que crescem nele. Esse segundo Adão, todos os que leem Gênesis capítulo 3, verso 15, sabem que ali está falando sobre Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo. Bem, então, essa tradição judaica, ela fez com que os discípulos entendessem com bastante propriedade isso, certo? Vamos em frente para nós entendermos isso com mais propriedade. Eu tenho certeza que os apóstolos entenderam, porque o apóstolo Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 45, ele diz o seguinte: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Vamos trazer uma exegese bem clara sobre isso aí, para abrir mesmo a sua cabeça e colocar dentro a mensagem. Veja bem, Paulo disse, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, preste bem atenção na leitura, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O que Paulo está dizendo? O primeiro homem, Adão, é o Adão mesmo, filho de Eva, pai de toda a humanidade. Foi feito alma vivente, pessoa física, corpo humano. O último homem, Adão, também foi feito pessoa física através do ventre de Maria. Agora, esse último homem, Adão, ele é celestial. Ele não foi simplesmente formado do pó da terra.
ele foi fecundado o óvulo de Maria por obra e graça do Espírito Santo, e ali nasceu um ser humano com corpo físico igual a nós. Por isso que os exegetas dizem que ele foi 100% homem, 100% Deus. Esse último homem, Adão, ou segundo homem, Adão, ou último, como você queira chamar, foi morto pelos homens, crucificado e morto, e ressurgiu ao terceiro dia e tornou-se em espírito vivificante. Você quer algo mais claro do que isso? Quando Deus fez o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, a palavra nossa, passamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, tanto o pronome como o verbo, está se referindo a Deus, porém não às características físicas. Porque ali estava Deus Pai, que é Espírito, Deus Jesus, que era Espírito, Deus Filho, que é Espírito, o Espírito Santo, que é Espírito, formando o homem do pó da terra. Mas no projeto de Deus, ele já sabia que o homem se corromperia e ele já tinha a forma de salvar o homem através do próprio Deus vindo à terra e se tornando o segundo Adão, o último Adão. Se tornando uma pessoa física, mas depois morto, ressurreto, e hoje Paulo chama de espírito em espírito vivificante. O último Adão tornou-se em espírito vivificante. Algo mais claro do que isso, não tem nem como a gente se aprofundar mais na hermenêutica e na exegese deste versículo, certo? Então Paulo está dizendo exatamente isso. Então Deus não estava dizendo, estou fazendo aqui uma pessoa, uma fisionomia parecida com a minha, não. Ele estava fazendo uma fisionomia do último Adão que haveria de vir libertar a humanidade, que era Jesus Cristo. Não que lá no céu ele tenha essa fisionomia. Deus é espírito, é incorpóreo. Espírito não tem forma, certo? Então vamos em frente. Em 1 Coríntios 15, 47, o primeiro homem da terra é terreno, é Paulo que está dizendo isso. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Para que uma luz maior do que essa na exegese desses textos? O primeiro homem da terra é terreno. Quem era esse primeiro homem? Adão. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Quem era esse homem? Jesus. Ele é, tanto verdade é que ele era espírito, né? E é Deus, porque quando você abre o Evangelho de João, no primeiro capítulo, e primeiro versículo em diante, ele diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, e vai dizendo, e ele diz que nada do que foi feito em todo o universo foi feito sem ele, Jesus Cristo. Então, Jesus é Deus. O último Adão é o Deus feito homem. É o Deus gerado no ventre de Maria, feito homem, 100% Deus. Eu agora, para você entender, acredito que não tem nada mais claro do que isso. Paulo é claro. O segundo homem é Senhor, é do céu. Romanos 5,14, Paulo ainda diz o seguinte, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Então, Deus não estava fazendo uma figura dele, o próprio Deus, fisionomia, mas estava fazendo uma figura do Adão que havia de vir, que era o próprio Jesus, que o próprio Deus se geraria no ventre de Maria, se tornaria homem, agora homem puro e sem pecado. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou, e então é o segundo Adão. Então Deus estava já dizendo no Gênesis isso, certo? Vamos em frente. Por que temos que pensar desse jeito? Será que Deus quer ou deseja ser representado por imagens como aquelas que nós vimos?
É claro que a Bíblia diz com toda a propriedade que não. Deus é espírito. E Deus sendo espírito, ele é incorpóreo. Então vamos ver o que diz Êxodo. Eu poderia trazer aqui Isaías, da Bíblia Católica eu poderia trazer do livro de Eclesiástico, enfim, de vários textos eu poderia trazer, mas eu vou trazer só esses dois, senão o vídeo fica muito longo. Êxodo 20, versos 4 a 5 diz assim: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Vou dizer uma coisa para você. Se você for ler em alguns teólogos que são defensores de que podemos venerar a imagem dos santos, você vai ver esse teólogo dizer o seguinte, vai ler esse teólogo dizendo o seguinte: não tem problema, Deus estava ali proibindo porque os pagãos faziam imagem dos seus deuses e adoravam, então Deus não queria que os que adorassem a ele adorassem também os deuses pagãos. É disso. Deus, quando nós pegamos e lemos toda a Bíblia e fazemos uma exegese com outros textos, nós percebemos que Deus não estava querendo que os seus adoradores adorassem como os pagãos adoravam os seus deuses. Deus não queria se fazer representar por nenhuma imagem, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem debaixo das águas, de forma alguma, para que a adoração daqueles adoradores dele fosse adoração exclusivamente a Deus, não tivesse uma semelhança com a adoração que era dada aos deuses pagãos, os quais faziam imagem dos seus deuses e adoravam aquelas imagens. Deus, ele queria que as pessoas o adorassem somente a ele e não queria que fosse representado por imagens, para que não tivesse a sua adoração a mesma característica que tinha a adoração que faziam os pagãos. Deu para você entender? Os pagãos. Ok? Então, vamos nós. Agora, para nós concluirmos ainda com mais ênfase isso, João 14, 7 a 9, nós temos uma conversa de Jesus com Filipe que nos torna muito claro isso. Ele diz assim: se vós me conheceis, a mim também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Vamos fazer uma exegese honesta, segura, uma exegese perfeita, né, deste versículo. Vamos analisar o texto. Eu já analisei o contexto, não posso falar tanto mais do que isso que eu vou falar, porque senão o vídeo ficaria longo. Então, veja você. O próprio Jesus confessa: há tanto tempo que estou convosco, ou seja, há muito tempo Filipe estava com Jesus. Então, Jesus aqui, quando fala que quem via ele viu o Pai, não estava dizendo: quem me vê, vê a fisionomia, característica física do Pai. Não é isso que Jesus estava dizendo. Porque Filipe conhecia essa fisionomia. Então Jesus disse: tanto tempo que eu estou com vocês e você não me conhece, Filipe? Então, Jesus estava falando, claro, dos seus atributos morais e espirituais. Porque a fisionomia de Jesus, as características de Jesus, a forma, os gestos dele, Filipe já conhecia muito bem. Se Filipe visse Jesus numa multidão lá, sabia apontar e dizer: aquele ali é Jesus. Porque já tinha tempo de convivência. Agora Jesus estava falando aí não da fisionomia, mas Jesus estava falando da sua vida moral e espiritual. Estava falando das suas características morais e espirituais.
que na convivência do dia a dia com Filipe deveria ter muito bem observado, e aquelas características são as características do Pai, principalmente o amor. Certo? Então vamos em frente para esse vídeo não ficar grande demais. E agora, para concluir com chave de ouro, nós vamos trazer mais textos agora ditos por Jesus, que é para você ainda ficar mais esclarecido de que Deus nunca quis se representar por imagens, mas Ele quer que o adorem como Ele é. Volto a dizer, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, os três são um, e eles são Espírito, e Espírito é incorpóreo, não tem forma. Então vamos em frente. João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, isso é Jesus que está dizendo. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. O Deus unigênito, Jesus, o último Adão, tornou-se homem. Esse se deu a conhecer. Agora vejam o que Jesus conclui, dizendo num diálogo com a mulher samaritana na beira do poço de Jacó. Primeiro a mulher pergunta se... Disse, os judeus adoram lá em Jerusalém, nós os samaritanos adoramos aqui no Monte Gerizim, tu o que dizes? Jesus disse, mulher, eu não citei esse versículo, mas citei o seguinte, ele disse, mulher, é chegada a hora e agora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus Cristo não disse nem que os verdadeiros adoradores iam adorar a pessoa dele, física, não. Chegada a hora, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele disse, se o Pai quer esses adoradores para si. Ele disse assim, Deus é espírito. João, capítulo 4, verso 24. E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. E o que é isso? Adorar em espírito e em verdade. Eu não preciso ter uma semelhança física diante de mim para que eu adore. Eu sei que Deus é Espírito. Eu sei que Deus tem forma incorpórea. Eu sei que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é Espírito. Deus, homem físico, Jesus, se tornou homem físico, mas voltou para a eternidade. Ressurgiu. Apareceu aos seus discípulos em forma física, porque as aparições ou as teofanias precisam expressar algo que possa fazer o ser humano entender. Alguém até já disse, mas Moisés e Elias apareceram em forma física, conhecida, né, por Moisés. Eu também já li esse texto, querido. Não tem nada a ver. Para aparecer a nós seres humanos e para lembrar a nós quem são as pessoas, é preciso que haja uma semelhança física, certo? Só que Deus não quer que adore a Ele dessa forma, por semelhanças físicas. Deus quer que adoremos a Ele em espírito e em verdade. Então, por isso, Jesus conclui aqui dizendo, Deus é espírito. É necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, eu adoro em espírito e em verdade. Em verdade como? Obedecendo tudo, buscando, mesmo que eu não tenha tanta capacidade assim de obedecer, mas buscando com todas as minhas forças, obedecer a verdade que foi proferida por Jesus, pelos discípulos, pelos apóstolos, a verdade que foi proferida pelos profetas. Em verdade, reconhecendo que aquilo ali são verdades e são verdades de Deus. E em espírito, sabendo que Ele é espírito, eu não posso tocar, não posso mudar de um canto para o outro, não posso ver, é espírito. Então eu devo adorar a Deus em espírito e em verdade. E acredito que está muito bem esclarecido esse tema, que Deus não pretende que as pessoas o adorem como faziam os pagãos, que adoravam, faziam imagens dos seus deuses e adoravam. Deus não quer essa mistura de adoração. Deus quer que o adoremos em espírito e verdade. Grande abraço, meus queridos. Não se esqueçam, inscrevam-se no
canal. Esse canal tem muita coisa boa para você. E eu quero dizer, exegese mais profunda do que isso, não há possibilidade de se fazer.